Glória a Deus. Você que está nos assistindo online, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo invada a sua casa, abra o seu coração, feche todas as telas que possam gerar distração aí e acompanhe com a gente esse tempo que vai ser maravilhoso. Amém? Eu queria pedir pela última vez para que você se levante, para que nós possamos orar e começar esse culto. Você que está aqui pela primeira vez nos visitando, seja muito bem-vindo. A minha oração é para que o Espírito Santo fale com você, que você sinta que aqui talvez seja o seu lar, você abra o seu coração e que você se sinta parte dessa família que te ama e está de braços abertos para te receber. Ei, deixa eu falar uma coisa, nós amamos Deus e nós amamos pessoas, então seja muito bem-vindo, onde você estiver, a forma como você entrou, cara, Deus vai tocar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia, pela oportunidade incrível que nós temos de falar a respeito de quem o Senhor é, Deus, de como o Senhor se move, de como o Senhor se moveu, onde nós estamos e o que nós podemos usufruir ainda nos dias de hoje. Pai, eu peço que eu seja um canal das tuas palavras, Senhor, que flua através de mim. Deus, que não haja, Senhor, a luz no homem, mas que o teu Espírito Santo venha resplandecer através da minha vida, e que cada palavra que saia da minha boca seja direcionada pelo Senhor, e que impacte os corações, e que gere transformação, gere novidade de vida, Senhor. Eu peço que toda distração saia agora da minha vida, da vida daqueles que estão aqui, ou então nos assistindo online. Senhor, nos traga foco para esses 40 minutos, onde nós mergulharemos na sua palavra. Ó Deus, quão o Senhor é importante para mim, o tanto que eu preciso do Senhor, só o Senhor sabe. Por isso eu peço, Senhor, eu declaro que eu preciso mesmo do Senhor. Venha sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? É isso aí. Você pode sentar, nós vamos começar. Eu estou fazendo uma série que se chama Rainha Esther. Muitas vezes nós vemos um livro como da Esther, que foi escrito lá, né? Esther viveu, eu já disse semana passada, aproximadamente 450, 470 anos antes de Cristo, e ela foi uma mulher empoderada, cheia da presença de Deus, e mudou e salvou o povo de Deus. E nós estamos mergulhando, na semana passada nós falamos ali a respeito dos primeiros 4 capítulos, e hoje nós daremos continuidade abordando o capítulo 5 e 6 do livro de Esther. Então, se você tiver sua Bíblia, abra lá no capítulo 5 e nós vamos começar essa palavra aqui. Bom, antes de começar eu vou dar um rápido panorama do que nós falamos semana passada, para que você se familiarize com aquilo que nós falamos. O livro de Esther começa relatando a respeito do rei Assuero. Ele era rei sobre 127 províncias, e aí sobre 6 meses lá, 180 dias, ele decide dar uma festa para os seus servos e seus servidores, para mostrar a grandeza do seu reino. Olha só como meu reino é grande, olha só como eu sou bom, olha quanta coisa incrível eu tenho. E aí foi assim durante 180 dias. Aconteceu que depois desses 180 dias, ele decide dar uma festa durante 7 dias para todos os moradores de Suzã. E durante 7 dias aquelas pessoas estavam lá, rico, pobre, cara, estava todo mundo lá feliz da vida, curtindo, bebendo pra caramba, estava uma festa, uma bagunça, a ponto da Bíblia relatar que depois de certo tempo ele já estava alegre. Assuero já estava alegre, vocês entendem o que eu quero dizer, e aí ele já estava lá daquele jeito, e decide chamar a rainha, Vasti, para alguns Vasti, pouco importa a forma como é dita, alguns dizem Vasti, outros Vasti, está tudo certo, importa que ela foi uma rainha, e ela foi convidada a aparecer perante o rei queria mostrar aos outros reis o quão bela ela era, e ela simplesmente recusa, e ela diz, não, eu não vou. E ela não aparece, o rei fica completamente ofendido, o rei fica completamente desonrado e pergunta aos seus sábios o que ele deveria fazer. Os seus sábios, que conheciam os costumes e as leis da época, disseram para ele, ó rei, é o seguinte, a situação vai ficar muito ruim, por quê? Porque isso vai espalhar sobre as outras províncias e as mulheres vão começar a fazer exatamente o mesmo com os outros reis. Isso vai gerar uma onda de indignação, de desprezo, e você precisa fazer alguma coisa. O rei então pergunta, ó sábios queridos, o que devo eu fazer? E eles respondem, olha só, faça um decreto, rei, destituindo a rainha, fazendo com que ela fique proibida de comparecer perante o rei, e que uma nova mulher, mais bonita,
melhor, mais inteligente, eles não falaram isso, mas com certeza eles quiseram dizer a respeito do que estava dentro, uma mulher que te honre, seja escolhida. E assim foi que o decreto que o rei fez. O rei fez esse decreto onde mulheres virgens e de boa aparência deveriam, se quisessem comparecer perante o rei, fila e fila e fila de mulheres perante o rei, receberam produtos de beleza e para ter um tempo onde se embelezariam durante um ano e depois se apresentariam para o rei Assuero. Bom, conhecemos a história de Mordecai. Mordecai era um judeu da tribo de Benjamim, um homem, cara, de Deus, um homem extremamente importante, teve um papel fundamental nessa história, dentro desse livro. Ele era o cara que pegou a filha do seu tio para cuidar. Mordecai era tio de Hadassa, que depois se tornou Esther, pegou para cuidar dela e trouxe ela para casa. E desde então, cara, proveu tudo que ela precisava, educação, carinho, cuidado e tudo mais. E ele disse: Esther, olha só, tá rolando essa parada aqui das pessoas, das mulheres virgens de boa aparência, tá lá perante o rei para ser escolhida a próxima rainha, e eu acho que você deve ir. Só que é o seguinte, você vai lá e não fala que você é filha de Israel. Chega lá e tá tudo bem, fica assim. Foi o que aconteceu. Esther automaticamente caiu nas graças daqueles servos que estavam cuidando daquela fila, e ela recebeu os produtos de beleza. Passou um ano, e aí todas as mulheres deveriam comparecer ao rei para que o rei escolhesse qual seria a nova rainha. Todas passavam pelo rei, se o rei não chamasse de volta, elas seguiam a sua vida, saíam da presença do rei e nunca mais voltariam. Esther realmente despertou algo, ela era uma moça muito bonita, despertou algo no rei, o rei escolheu e ela se tornou a rainha do seu reino. Beleza até aqui? Caramba, cansada. Essa é uma corrida, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que tinha um homem chamado... deixa eu voltar para estar na ordem. Aí um dia Mordecai estava lá sentado lá na porta do rei e ouviu dois eunucos conversando, tramando a morte de Assuero. E ele conta para Esther, e Esther conta para Assuero. Assuero realmente vai lá, investiga, descobre que era verdade e acaba com a raça daqueles dois eunucos malucos, assassinos, terroristas que queriam atentar contra a vida do rei. Aconteceu que Mordecai não recebeu as honrarias pelo ato de bravura dele de ter denunciado algo para o rei. Muito pelo contrário, quem foi honrado foi um homem chamado Amã. E ele foi elevado a maior das posições, a posição mais elevada, e achou favor diante do rei. E aí o rei fez um decreto que todo mundo deveria se prostrar diante de Amã. Aconteceu que Mordecai não se prostrava, porque Mordecai tinha algo dentro dele. Ele dizia: olha só, eu não vou me prostrar para qualquer pessoa, a não ser que seja o meu Deus. E Amã ficou muito pistola, ficou muito bravo, e foi lá falar criou uma cena, vou resumir bem aqui, mas ele criou toda uma história, reuniu pessoas, fizeram um sorteio a respeito do dia que eles morreriam, né, e ele não estava contente em só acabar com a vida de Mordecai, ele queria acabar com todo o povo judeu. E aí eles decidem então matar todos os judeus no dia 13 do mês de Adar, que é entre fevereiro e março. Para ele conseguir essa aprovação, ele chegou até o rei Assuero e disse assim: rei, existe um povo que é meio rebelde. Repete comigo, rebelde. Isso aí, eu gosto de quando as pessoas repetem, mesmo que seja coisa aleatória. Não grava só rebelde, tá? É a história inteira. Mas o povo estava lá, e ele falou: olha só, esse povo tem as suas próprias leis, tem os seus próprios costumes, e cara, está causando um pouquinho, e eu acho que a gente deveria exterminar esses caras aí, porque a gente vai ter ordem, a gente vai ter paz no nosso reino, e vai estar tudo tranquilo. O rei fala: tá bom, tira o seu anel de sinete, que era um anel que tinha assinatura do próprio rei, entrega para Amã e fala assim: ó, faça o que você quiser. Então esse decreto ele é estabelecido, que todos os judeus, homens, mulheres, jovens, crianças, adulto e velho, morreriam naquela data. Isso gerou um grande temor e uma grande tristeza por parte de todo o povo, inclusive por parte de Mordecai, que sabia do que estava acontecendo. Então Mordecai se veste de pano de saco
E aquele pano de saco era sinal as pessoas se vestiam para mostrar e demonstrar certas emoções, e para aquele caso, Mordecai estava demonstrando a sua tristeza e a sua dor com o extermínio do seu povo, e estava gritando na porta do reino, na porta do rei, gritava e gritava, e as pessoas começaram a ouvir, e começaram a falar para Esther: Esther, olha só, o seu tio está incomodando um pouquinho, ele precisa parar. Esther manda roupas para ele, para que ele se vista direito, ele recusa as roupas, Esther manda ir lá falar com ele, e aí ele conta para esse servo, esse eunuco que cuidava de Esther, o que estava acontecendo, que Amã tinha planejado matar todos os judeus, e ele diz, e ele entrega uma cópia do decreto, para que fosse entregue para Esther. Esther manda responder para ele, dizendo: olha só, você sabe que qualquer um que apareça perante o rei sem ser convidado, vai morrer, e já faz 30 dias que eu não apareço diante do rei, então eu não posso simplesmente chegar lá e rei, ó, que beleza, estou aqui, hein? Eu vou morrer, eu vou perder a minha cabeça. E aí levam esse recado, e Mordecai devolve falando: olha só, não pense você que só porque você está no rei, você está junto com o rei, que você não vai morrer. Vai morrer você, vai morrer todos os judeus. E aí lá no capítulo 4, no versículo 14, ele diz: e se para uma conjuntura como esta você não foste escolhida como rainha, e se para um tempo como este você não foi escolhida rainha. E aqui nós encerramos o capítulo 5, onde Esther então entende com profundidade aquilo que Mordecai disse a ela, e ela diz o seguinte: olha só, então eu vou perante o rei, se eu morrer, eu morri, mas diga a todo o povo judeu que jejuem, que não comam nada durante 3 dias e 3 noites, e após isso eu vou lá falar com o rei. Beleza? Isso foi um resumo daquilo que nós falamos na semana passada, e dentro desses assuntos nós falamos a respeito de você não se omitir, de você expor, de como Esther foi obediente e tudo mais. E hoje eu vou começar a partir do capítulo 5, e nós vamos aqui entender e abordar alguns pontos que nós podemos usar ainda nos dias atuais. Beleza? Abra comigo lá sua Bíblia. Capítulo 5 do livro de Esther. Eu não vou ler ele inteiro, tá? Vai ser por partes e a gente vai fazer um resumão. Diz assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, então se chegou e tocou na ponta do cetro. A gente vai parar aqui e a gente vai contar a história desse capítulo, que é quando Esther começa a dar prosseguimento às estratégias que Deus colocou no coração dela depois do seu jejum e da oração. Você precisa entender que o Deus que você serve, Ele é soberano para fazer qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer hora. Não importa a sua dificuldade, não importa o momento que você esteja vivendo, Deus é soberano. Isso está claro para todo mundo aqui? Porque Mordecai disse para Esther: olha só, se você não se levantar, cara, está em paz, está tranquilo, de outro lugar Deus vai levantar um socorro e livramento para o seu povo. Você tem que entender uma coisa, aqui eu entro no meu primeiro ponto. Nosso Deus, o Deus Yahweh, Ele é um Deus estrategista. Você entende isso? Nosso Deus é um Deus estrategista. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: ei, o seu Deus é um Deus estrategista? Ah, meu querido, o Deus que você serve, você está falando desse jeito aí? Abre a sua boca, fala: ei, o seu Deus é um Deus estrategista. Sabe o que significa você ter um Deus estrategista? Que todas as ferramentas necessárias para que você possa cumprir o propósito dele, Ele vai te dar. Não necessariamente as ferramentas que você quer, mas as ferramentas que você precisa. Não foi assim com Davi? Se a gente pegar a história de Davi, Davi era lá o entregador do iFood da época, foi levar lá McDonald's para os seus irmãos. Ah, McDonald's. Foi levar para os seus irmãos, e aí ele olha lá aquele gigante filisteu e fala: ei, vocês não vão fazer nada, cambada? Esse cara, esse gigante está aí falando mal do nosso Deus e a gente vai ficar aqui paradão de boa? Não. Os caras: não, Davi,
Olha o grandão lá, tamanho do John Jones. Davi falou, cara, vocês estão com medo? Esse cara pode vir a mim aí com espada, com armas, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Estratégia. Davi não botou aquele monte de armadura, até tentou colocar, mas não andava, porque era muito pesado. Sabe como Davi derrotou um gigante que todo mundo tinha medo? Pedra. Parece piada. Deus deu a Davi a arma que ele precisava, 5 pedras e uma fenda. Isso foi suficiente para derrotar o Golias. Estratégia, foi assim que Deus usou através da vida de Sansão, através da vida de Gideão e tantas outras pessoas na Bíblia. Deus usa de estratégias e Ele dá estratégias para o povo. Esther tinha uma estratégia. Dentre tantas qualidades que Esther tinha uma qualidade que foi a qualidade que a colocou lá como rainha, que era a beleza. Foi por isso que Esther entrou na presença do rei, porque o rei viu ela e falou, uau, que mulher linda, que mulher maravilhosa. O rei, quando viu Esther, meu querido, caiu apaixonadaço por ela. Mas o que eu quero te falar antes de entrar nesse assunto é que não adianta você estar pronto fisicamente se você não entender a sua batalha no mundo espiritual. Esther foi escolhida por sua beleza. Fisicamente ela estava pronta, ela se aprontou, ela colocou os trajes reais, ela estava perfumada, ela estava linda. Mas antes dela entrar para falar com o rei, o que ela disse? Ei, manda o meu povo jejuar e orar por 3 dias, para que eu possa estar pronta espiritualmente, para que as coisas aconteçam e para que Deus revele a estratégia que Ele tem para mim. E cara, não é engraçado como nós nos preparamos todos os dias para questões práticas do nosso cotidiano? Você acorda, eu acordo 6 horas da manhã todo dia. Eu acordo, eu vou para a cozinha, eu faço o café da manhã do Enzo, eu chamo o Enzo, dou o café da manhã para ele, troco de roupa, troco a roupa dele, escovo o dente dele, preparo ele, preparo o meu kimono, preparo a minha mala, 6h50 eu saio da minha casa. Eu tenho 50 minutos de uma preparação intensa para aquilo que vai determinar o resto do meu dia. E na nossa vida você provavelmente se prepara também. Você põe gasolina no seu carro, se bem que agora é melhor comprar um cavalo, o preço da gasolina está difícil, mas você se prepara, você paga as suas contas, você guarda o seu dinheiro para fazer a sua compra. Agora nós estamos nos preparando para um tempo, cara, e já está um tempo difícil, onde você tem que escolher no mercado o que você pode e o que você não pode comprar, porque as coisas estão caras. Nós nos preparamos para tudo. Você prepara o seu futuro, você talvez guarde o seu dinheiro, você trabalha, você paga o seu fundo de garantia. Cara, para quê? É uma preparação para aquilo que está por vir, o seu futuro, que você está preparando, e está certo, tudo isso é válido, mas você não pode estar preparado somente para isso. Você precisa entender, e você sabe no prático, no mais profundo, que para a sua vida a preparação espiritual é muito mais importante do que uma preparação prática, porque a prática do jejum e oração vai fazer toda a diferença quando Deus te revelar a estratégia para aquilo que você tem que lutar. E aqui eu quero te encorajar, cara. Se você precisa tomar alguma atitude, se você precisa tomar alguma decisão, busque a resposta através de jejum e oração. Essa prática muitas vezes foi esquecida, porque muitas vezes a gente está preocupado em alimentar muito mais o nosso estômago do que o nosso espírito. Então, você quer uma resposta de Deus para algo e alguma decisão que você precisa tomar? Cara, prepare a sua vida espiritualmente. E aqui eu quero dar uma dica para quem faz jejum e oração. Quem aqui faz bastante jejum e oração? Não, na boa. Se você não faz, está tranquilo, mas você faz. Deixa eu te falar, cara, não seja o fiscal do jejum. Porque, cara, cansa demais. As pessoas olham e falam assim, você faz jejum do quê? Ah, faço jejum de doce. Está tomando coca? Coca normal, sem zero? Parece que tem jejum fiscal do jejum, cara. Cara, se preocupa com o seu jejum. Não se preocupa com o jejum dos outros.
Cara, se você faz jejum, continue fazendo, mas não olha a pessoa que está fazendo jejum, se preocupe com o seu jejum. Você sabe o trato que você fez com Deus, você sabe o porquê que você está fazendo o jejum. Não espere que as pessoas ajam da mesma forma que você age. Então, se você faz jejum, ótimo, continue, mas não se torne o fiscal do jejum, porque, cara, é difícil. Outro dia eu estava fazendo jejum de açúcar, e aí uma pessoa virou para mim e falou: tá de jejum de açúcar? Cara, eu gosto de Coca-Cola, né? Falei: tô de jejum de açúcar. Mas está burlando. Falei: por quê? Você está tomando Coca Zero? Falei: obrigado, vai me multar agora, né? O CT do jejum. É muito chato, cara. Então, enfim, só uma dica, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Ai, meu, eu vou perder ponto na carteira também? Difícil, hein, cara. Mas deixa eu falar uma coisa. Voltando, Esther estava preparada espiritualmente, até o dia que ela vai, ela se veste, ela passa o perfume, e ela foi para aquele lugar, para aquele palácio, e quando o rei viu ela, e aí diz que o rei viu Esther, e cara, ficou completamente caído por ela, e estende o seu cetro para ela, que é como se ele estivesse dizendo: olha só, você foi aceita, está tranquilo, você está safe, você está salva, está suave, você foi aceita, existe algo que eu possa fazer por você. E ela toca no cetro do rei, como se ela estivesse dizendo: rei, muito obrigado pela sua disponibilidade em receber. Você percebe que, cara, quando se trata de rei e rainha, é um outro nível de conversa, é uma conversa acordada, é uma conversa amorosa, é uma conversa tranquila, e foi assim que aconteceu. E aí, no capítulo 3, o rei diz assim para ela: então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther, ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Diante disso, cara, Esther poderia ter pedido qualquer coisa que ela quisesse, até metade do reino, mas Esther foi sábia, ela tinha um plano, diferentemente da rainha Vasti, que não tinha planos, e não era tão sábia, porque ela desonrou o rei e rejeitou o rei. Esther tinha um plano muito bem traçado e planejado, para que ela pudesse executar. Então ela cria um suspense, ela fala: rei, se eu achei realmente favor diante do rei, eu gostaria de convidar o rei e Amã para um banquete lá na minha casa. Um banquete que vai ser da hora, eu vou fazer aqui, picanha, e não tinha picanha na época, né? Vou fazer aqui uma perna de frango, e esse tempo vai ser legal, rei, vem aqui, fica com a gente. E aí o rei pede que chamem Amã, e por conta desse pedido ela ganha a confiança do rei. O rei olha para ela e fala: cara, essa mulher realmente é diferente, ela não pediu absolutamente nada, ela quer me servir, então traga logo Amã para que nós possamos ir até o banquete. E aí Assuero convoca Amã para que eles pudessem ir no banquete, e Esther dá aquela cozinhada clássica de mulher em homem. Você que é mulher, provavelmente para você conquistar o coração do seu marido, do seu namorado, você fez aquele papel de difícil. Fez não? Cara, quando a Érica se fez difícil, aí que eu queria. E aquela missão impossível, filha de pastor, você fala: não, vou conseguir, cara. Mas a rainha Esther deu aquela cozinhada padrão no rei Assuero. E quando ele comparece ao banquete, novamente ele diz, lá no versículo 6, rainha, o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. E aqui eu quero que você entenda 3 pontos. Esther tinha uma estratégia, e você precisa entender qual é a estratégia que Deus tem colocado na sua vida, para você lidar com os problemas que você tem lidado. Quer entender a estratégia que Deus tem para você? Jejum e oração. Assim você vai ficar claro, porque serviu para Jesus. Jejum e oração não serviu para que Jesus não caísse em tentação, quando ele estava lá e ele tem aquele encontro com o próprio Satanás. Satanás tenta Jesus, e depois de tentar por algumas vezes, Jesus diz: cara, arreda-te de mim, que eu não vou ceder, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu me prostro, eu sei quem é o Yahweh. E cara, ele tinha estratégia traçada para o nosso plano de salvação. Então, primeiro, quer entender a estratégia que Deus tem te dado para que você enfrente o problema que você tem enfrentado? Jejue e ore. E aí, existe uma frase de alguns fiscais do jejum, que diz assim: jejum sem oração é dieta. Em partes eu concordo.
Porque o jejum, cara, ele ativa algo espiritual tão pesado, que muitas vezes você até esquece de orar. Mas faça disso um hábito. Então começou o jejum, ore, separe um tempo do seu dia, entregue os seus pensamentos, entregue as suas dificuldades e clame para que Ele revele as estratégias que Ele tem para você. O segundo ponto, não se apresse. Se Deus te deu a estratégia, Ele tem um tempo onde Ele vai cumprir o plano dEle. Então não se apresse, a rainha Esther não se apressou. Aprenda a confiar em Deus assim como ela confiou. Ela não chegou logo de cara quando o rei falou: Esther, até metade do meu reino eu te dou. E ela não chegou falando: olha só, rei, esse maldito que está do seu lado aqui, Amã, está tramando contra a vida do meu povo e eu preciso que o senhor mate ele. Não, ela ganhou a confiança do rei. Ela não pulou etapas. Não pule etapas na sua vida. Entenda que Deus tem um processo para todas as coisas. José só chegou onde chegou porque ele cumpriu todas as etapas que Deus colocou no caminho dele. Davi, quando foi ordenado lá por Samuel, ele não pulou a etapa, ele foi ordenado lá quando ele estava cuidando de ovelha. Os seus irmãos eram mais bonitos do que ele. E, cara, quando Samuel está lá orando, ele fala: cara, não tem mais ninguém aqui não? Precisa ter mais alguém, porque não é nenhum desses filhos, nem Eliabe aqui, ó. Eliabe é bonitão, mas não tem nada a ver com ele. Samuel já pensou: já me enganei, já escolhi Saul, que também era bonitão, não é Eliabe. E aí quando chega um baixinho, de aproximadamente 16 anos, Samuel olha e fala: esse aí é o próximo rei de Israel. Davi não pulou etapa, ele não saiu de lá cuidando de ovelhas para ir, cara, cuidar de uma nação, ser rei de uma nação. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, ele viveu o processo, ele abraçou o processo, ele enfrentou o gigante, até que ele estivesse em uma posição de honra. Então, viva o processo, abrace o processo. E em último desse ponto aqui eu quero falar para você: siga o plano. Deus revelou um plano para você, siga o plano. Deixa eu te falar uma coisa, o improviso muitas vezes vai bem. Se eu estiver pregando aqui e eu tiver que improvisar, às vezes vai dar certo. Mas se eu seguir o plano, o meu roteiro que está aqui, aquilo que eu estudei, vai ficar muito mais claro a mensagem que eu quero transmitir, do que simplesmente eu ficar, cara, improvisando. Como um piloto. Tem alguém aqui que é piloto de avião? Você é piloto de avião? Cara, depois você me dá um autógrafo. Ou você me leva para passear de avião? Você é piloto de avião. Você sabe que para onde você vai quando você entra no avião? Eu sei disso porque eu assisto os negócios de avião, no canal da aviação, sabe? Eu assisto esse bagulho, eu curto. E aí o piloto ele tem que colocar lá no computador, lá, né, naquele monte de botão, a rota que ele vai. Me corrija se eu estiver errado, tá? E ele tem que colocar todas as coordenadas. E, cara, o avião, ele só não decola sozinho, mas chegando lá em cima ele vai e ele te dirige até o caminho. O piloto está ali. Se ele precisar intervir por conta de qualquer circunstância, ele está ali pronto para improvisar, para desviar a rota para a direita, fugir de uma nuvem, desviar para a esquerda. Parece que eu sou piloto, né? Ah, não sou. Poderia ser, mas não estudei para isso, então não sou. Enfim, e cara, ele está ali, mas ele tem um objetivo, ele tem um ponto final onde ele precisa chegar. Então entenda o plano, entenda as estratégias, não se apresse, siga o plano para que você chegue no destino final que Deus colocou para você. Deixa eu falar, nenhuma luta é para sempre, meu querido. Nenhuma luta é para sempre, nenhuma luta dura para sempre. Talvez você esteja passando o momento mais difícil da sua vida. Eu estou aqui para te afirmar que nenhum sofrimento é para sempre, nenhuma dor é para sempre, nenhuma luta é para sempre. Ela tem prazo de validade. E se você permitir com que o Espírito Santo entre na sua vida hoje, ele pode trocar as suas vestes, ele pode tirar a sua dor e colocar paz no seu coração para que você viva plenamente aquilo que Deus tem para você. O povo de Israel naquela época estava completamente amargurado. As províncias onde se chegavam o decreto do rei, o povo gritava, o povo chorava, mas Deus tinha um plano. E esse plano, se não pulasse etapas, se Esther tivesse pulado etapa, se Esther tivesse se apressado, se Esther não entendesse a estratégia, muito provavelmente não teria dado certo, ou Deus teria levantado uma outra pessoa para fazer dar. Então Deus tem um plano para você, siga o plano. Voltando para a história, Esther diz que o desejo dela, lá naquele primeiro banquete, era
no próximo dia, amor, Assuero, eu vou falar o que eu quero, mas se eu realmente encontrei favor, se você gostou desse banquete, se você gostou da minha companhia, eu peço por favor que você venha amanhã, e eu vou preparar um outro banquete, e amanhã eu vou revelar para você o que eu quero. Meu querido, que baita estratégia. Ela seria a rainha do marketing, com certeza. Pensa uma coisa, pensa eu chegando para vocês aqui falando, gente, é o seguinte, tem um anúncio sério para falar com vocês. Deus falou uma coisa com o Lamartine, e uma coisa que vai mudar a vida do seu filho, vai mudar a vida da sua casa, vai mudar a sua história, vai mudar o Brasil. Deus falou uma coisa, só que eu só vou revelar amanhã às 3h47, e eu só vou revelar para quem estiver aqui. Meu querido, você ia dar um jeito de estar aqui, você ia trocar ideia com o seu chefe, aí ia ter gente que ia pegar atestado médico, né? Não faça isso, não minta. Mas você ia dar um jeito, cara. Que estratégia incrível de Esther. Ela entendia que ela precisava criar um ambiente determinado. Ela precisava, sabe, fazer com que o rei ficasse impressionado com ela, para atrair a atenção dele. E com Deus é assim. Deixa eu te falar uma coisa. Atrai a presença de Deus para você ver a manifestação do poder dele na sua vida. Sabe como você atrai a presença de Deus? Quando você coloca o seu joelho no chão e confessa que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando você coloca o seu joelho no chão e você diz, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor continua no trono. Nações se levantam e caem, o Senhor continua no trono. Partidos políticos se levantam e caem, o Senhor continua no trono. Senhor, a minha fé e a minha esperança estão no Senhor, não está nas pessoas. É assim que você atrai a presença de Deus. E quando a presença de Deus vem, coisas extraordinárias acontecem. Coisas incríveis acontecem. E foi assim que aconteceu. Esther atraiu a atenção de Assuero e pediu com que ele comparecesse no outro dia. Para completar esse capítulo, Amã saiu todo alegre, saltitando. Vou na festa da rainha, e não sei o que. Saiu todo feliz. Cara, incrível, uau, como eu sou demais. Meu Deus, meu dia foi incrível. Preciso contar para minha família o quão especial eu sou. Quando ele passa diante de Mordecai, e Mordecai não se move. E aquilo é o suficiente para desestabilizar completamente Amã. Mordecai não se prostrou, não tremeu. E aí, cara, ele fica tão bravo, mas tão bravo, Amã, que ele vai até a sua família e conta tudo. Fala, olha que incrível. Olha que incrível, cara. Olha, família, vocês estão aqui, deixa eu contar o que eu tenho para vocês. Eu tenho isso, eu tenho barco, eu tenho carro, eu tenho avião, eu tenho metade do reino, o rei me ama, eu sou queridinho dele, e tá ótimo, mas isso não é o suficiente. Isso não vai me trazer alegria até que eu veja Mordecai e todo o seu povo morto. Mais uma vez, o orgulho de Amã fez com que o ódio entrasse no seu coração e gerasse tantas coisas ruins, a ponto dele não se contentar com aquilo que ele tinha. E aí a esposa, então sábia, usada pelo capeta, fala para ele, cara, faz fácil. Pede lá para o povo construir uma forca de 22 metros de altura, para que Mordecai seja enforcado. E aí você vai trocar ideia com o rei, vai falar para o rei que você deseja matar esse homem. E assim ele manda com que as pessoas façam. E aqui eu quero te dar uma lição importante. Um líder tolo se cerca de pessoas tolas. Se você tem agido de forma estúpida, você provavelmente está se cercando de pessoas estúpidas. Você precisa fazer algo diferente. Amã estava cercado de pessoas tolas, assim como ele era tolo. A estratégia que Deus tinha para Esther ia dar certo. E aqui eu quero falar, cara, que toda estratégia que Deus tem para você vai dar certo. Vai acontecer, vai dar certo. Ele vai dar um jeito de acontecer. Só que nem todas as estratégias de Satanás dão certo. Dá certo quando encontra espaço nas nossas vidas, quando encontra brecha nas nossas vidas. E aí dá certo. As estratégias de Deus não tem como dar errado. Já o plano de Satanás, a princípio, parece ser ok. Cara, parece ser tranquilo.
pô, vai me beneficiar, vai me trazer sucesso, vai me trazer êxito. Mas no fundo, essa estratégia é só uma corda para que você se enforque. E você provavelmente já sabe o fim da história, que nós não vamos contar hoje, mas Mordecai morre na própria forca que ele... Aliás, Amã morre na forca que ele montou para Mordecai. É assim que acontece o fim trágico de Amã. Mas o que eu quero te falar aqui, quando o plano de Satanás parece inofensivo, entra a questão do seu orgulho, entra a questão do seu ego, entra a questão das suas lutas. E no fundo, o que ele quer, a missão dele é uma só para toda a humanidade. O que está escrito em João 10:10, que muito provavelmente você já sabe, que diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou abundantemente. O plano de Satanás é esse, te arrebentar, assim como ele arrebentou a vida de Amã. Mas entenda que você tem a opção de seguir um plano infalível, de seguir um plano que não tem chance de você errar. Talvez esse plano não será executado da forma como você quer que seja executado, mas o plano dele, as estratégias dele são perfeitas sempre. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que eu quero entrar aqui hoje é que o sacrifício te leva ao favor. Quantos aqui podem repetir isso? O sacrifício te leva ao favor. Eu quero aqui contar para vocês um anúncio que apareceu num jornal inglês no início do século XIX. Dizia assim esse anúncio: precisa-se de homens para uma viagem arriscada. Salário pequeno, frio intenso, longos meses de completa escuridão, perigo constante, retorno duvidoso. Esse era um anúncio. Cara, quem se candidataria a um emprego como esse? Alguém aqui? Frio intenso, salário pequeno, meses de completa escuridão, perigo, retorno duvidoso. O anúncio foi colocado por um homem chamado Sir Ernest, famoso explorador irlandês, quando se preparava para mais uma expedição para o Polo Sul. E a resposta foi impressionante, surpreendendo o espectador pelos números de resposta e números de candidato. E ele termina com a seguinte frase: o apelo ao sacrifício sempre encontra resposta. O apelo ao sacrifício sempre encontra resposta. No versículo 2, diz que quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou favor perante ele. E essa palavra, favor, significa graça, aceitação, ou seja, o rei aceitou Esther, mesmo que ela não tivesse sido convidada. Nós precisamos achar o favor perante o nosso rei. Você precisa achar o favor perante o seu Deus. Cara, e lembra que Esther tinha receio, lembra que Esther tinha medo de chegar perante o rei. Ela sabia daquilo que ela podia acontecer, ela tinha consciência do risco que ela sofria, mas em fé e com fé ela se apresenta perante o rei, sacrifica os seus medos, sacrifica as suas ansiedades e encontra o favor perante o rei. E aqui o que eu quero te dizer, de forma prática para a sua vida, é que nós precisamos nos sacrificar. Você precisa se sacrificar. Para você encontrar favor perante Deus, você precisa se sacrificar. Abrir mão das suas vontades. Fazer aquilo que Deus já planejou para a sua vida. Você sabe o que sacrificar? Não necessariamente, cara, eu acho que Deus vai colocar o que é o seu sacrifício. Talvez seja abrir mão de costumes que você tem. Talvez seja vir aqui servir no seu dia de folga. O seu sacrifício está dentro de você, algo que Deus já colocou em você. E quando você se sacrifica, você encontra favor perante o rei. E deixa eu te falar uma coisa, cara, nunca, nada do que a gente faça vai se comparar ao que ele fez. Nunca. Não existe algo que você possa fazer que vai se comparar ao sacrifício que ele fez por você. Mas está tudo bem, cara. Está tudo bem. E é importante que você saiba que também você não pode simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito. Só porque você não vai conseguir desempenhar aquilo que ele fez, cara, eu não vou fazer nada. Então não, você precisa se sacrificar. E você precisa entender que muitas vezes o sacrifício é sim um sinal de obediência. Sacrifício é você colocar a vontade do outro
à frente da sua vontade. É você dizer, cara, é mais importante eu estar com irmãos dentro da igreja do que assistir um culto no conforto da minha casa. É mais importante eu ajudar o meu irmão do que simplesmente sair para curtir e comer uma pizza. Sacrifício é você deixar a sua vontade de lado e fazer a vontade de outro. E talvez essa vontade seja a vontade de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, o sacrifício sempre vai fazer com que o favor de Deus venha sobre a sua vida e te encontre. Não pense você que por eu estar nessa posição aqui, cara, eu não tenho luta. Eu já contei essa história aqui, mas para eu ir mudar para os Estados Unidos, fazer um curso de teologia, eu tive que sacrificar muita coisa na minha vida. Eu tive que sacrificar um salário que eu ganhava que era muito maior do que o que eu ganho hoje. Eu tive que sacrificar o conforto da minha família. Eu tive que sacrificar, cara, os meus sonhos de ser um empresário bem sucedido, e eu estava no caminho para isso. Eu tive que sacrificar muitas vezes a minha vontade, porque eu acreditava em algo que Ele tinha para mim. Mas deixa eu te falar, eu nunca tive falta de nada, porque o favor do Senhor sempre me acompanhou. E eu sei uma coisa, eu sei quem me pôs onde eu estou hoje, e eu sei que sem o favor dEle, cara, essa mensagem ela nunca vai gerar transformação na sua vida. Todas as vezes que eu subo aqui, as pessoas muitas vezes me perguntam. Outro dia o Marcelo não está aqui, ele trabalha na REC, ele falou, cara, o que você sente quando você sobe? Você sente medo de pregar? Eu falo, não, cara, eu sinto temor. Entenda que o meu temor é diferente de medo. O meu temor é o temor de não conseguir ser efetivo com aquilo que Deus tem me dito. E o meu sacrifício semanalmente, sabe qual que é? É debruçar na palavra, gastar 20 horas para montar um conteúdo para que vocês possam ser transformados e para que eu seja transformado. Antes de qualquer pregador subir e pregar aqui, você tem que entender que nós fomos ministrados. Sem brincadeira, gente, eu demoro cerca de 20 horas para montar uma palavra. Eu chamo os caras que trabalham comigo, o pastor Diego, o Murilo muitas vezes, o Lucas, e eu sento com eles e eu falo, cara, senta aí que eu vou te contar a mensagem. E eu prego a mensagem umas 3 vezes para eles. Cara, é o meu sacrifício. Essa semana eu tinha um almoço super legal que eu queria ter participado, eu tive que abrir mão porque a mensagem não estava pronta. São sacrifícios que eu faço, mas aí eu encontro o favor dele. Porque tudo aquilo que eu falo, cara, ele faz com que entre no seu coração, faz com que essa mensagem, essas palavras que saiam da minha boca, não seja direcionada pelo meu conhecimento ou pelo meu intelecto, mas seja direcionado pelo Espírito dele. E é isso que gera transformação na sua vida, e é esse sacrifício que ele precisa achar dentro de você. O sacrifício ele é sempre recompensado. Não pense você que, cara, se você vir se sacrificar aqui, servir na igreja, que eu sempre falo de servir porque, cara, nós precisamos de ajuda. Você vem servir aqui, cara, é um sacrifício. Não ache que Deus não vai fazer algo extraordinário na sua vida. A palavra de Deus diz lá em Mateus 29, buscar pois o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que ele diz, cara, se sacrifica, experimente o quanto eu sou bom. O Salmo diz isso, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado aquele que nele se refugia. Deus te mostra muitas vezes. Obedeça, se sacrifique e encontre o meu favor, e eu vou fazer com que você prospere na sua vida. E eu não estou falando de dinheiro não, viu? Estou falando de paz de espírito, de plenitude no propósito que Ele criou para a sua vida, e também financeiramente. Mas não foque só no financeiro. Se sacrifique. E aí, cara, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se posiciona em uma situação de sacrifício, nós recebemos uma porção nova do favor de Deus. Esther experimentou o favor do rei, e por isso ela não foi morta. E por conta desse favor ela pôde salvar o povo. Para um tempo como esse ela foi escolhida. Para um ato de obediência e sacrifício, onde ela sacrificou o medo, ela pôde ter favor diante do rei e não ser morta, e dar o primeiro passo para a estratégia que Deus tinha planejado para a vida dela. Se sacrifique, entenda o propósito, viva o processo e transforme aquilo que precisa ser transformado na sua vida e na vida da sua família, o legado que você vai deixar, amém? E o meu terceiro e último ponto, e eu quero te falar uma coisa, deixa eu dar um gole aqui. Deus tem um livro dos feitos memoráveis.
Talvez você não entenda isso, mas tudo que você fez, tudo que você faz, Deus sabe, Deus se lembra, e Deus vai trazer à tona algum dia. Porque no capítulo 6 conta que naquela noite o rei não conseguia dormir. Ele teve aquele banquete com Esther. Esther disse para ele que ela queria vê-lo no dia seguinte. E eu não sei se ali a Bíblia não mostra se o rei estava muito excited. Como é? Eu não sei se eu posso falar excitado, as pessoas empolgado, né? Se falar excitado, as pessoas entendem o jeito errado. Talvez estivesse, né? Era a rainha, né? Esposa dele, ele podia, né? Mas não é esse o ponto. O ponto é que ele estava muito, então eu não sei se talvez ele estivesse muito empolgado, sabe, já querendo que a noite passasse logo, para que ele estivesse diante da rainha, para que ele pudesse ouvir o desejo dela. Fato é que o rei não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir, então ele pede com que os servos tragam os livros dos feitos memoráveis. E esse livro contava a história, todo o relato do reino. E lá contaram que foi Mordecai que tinha descoberto a trama dos eunucos que precisavam salvar a vida do rei. E ele diz assim para aquelas pessoas: o que nós fizemos para honrar esse homem aí que me salvou? Eles falaram nada, nós não fizemos nada. E nesse instante, lembra lá que Amã tinha preparado uma forca de 22 metros para enforcar Mordecai? E ele disse: olha só, eu vou lá pedir para o rei, para que o rei me autorize a matar e a enforcar Mordecai antes do banquete de amanhã, porque foi isso que a esposa de Amã disse. Cara, vai lá, pede para o rei deixar você matar ele, e aí você mata ele, e aí no dia seguinte você vai para o banquete tranquilão, isso não vai tirar mais sua paz. E olha como o tempo de Deus é perfeito. Cara, olha como o relógio de Deus é perfeito. Talvez você não entenda: Deus, mas eu queria que acontecesse agora. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Ele não se apressa, Ele não se atrasa. Não importa o que você está vivendo, o plano dele é perfeito e você precisa esperar e confiar. Foi isso que aconteceu com Mordecai. Mordecai não tinha sido levantado naquela época, Mordecai não tinha sido lembrado, mas naquela noite eles relatam o que Mordecai fez. E o rei pergunta: o que nós fizemos para honrar esse homem? Eles falam: nada. E nesse momento Amã entra na presença do rei para pedir para que Mordecai fosse morto. Ele diz: rei, tudo bem, eu tenho um pedido para te fazer. E aqui eu imagino a cena, o rei: não, beleza, cara, eu vou te ouvir, eu só preciso te perguntar uma coisa antes, um conselho antes, e aí a gente já entra no seu assunto. Cara, não é cômico? Cara, eu olho isso com um senso de humor. Eu acredito que Deus tem um senso de humor, cara, muito peculiar, muito lindo. O cara, antes de você, eu acho que Deus falou assim: cara, deixa ele todo empolgado, achando que vai pegar aqui, eu vou pegar ele aqui. E aí ele chega na presença do rei: rei, eu preciso te pedir uma coisa. O rei fala: não, beleza, cara, eu vou te ouvir. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O que eu devo fazer, eu rei? O que eu devo fazer para um homem que salvou a minha vida? Para um homem a quem o rei quer honrar, o que eu devo fazer? E aí Amã fala: pô, tá falando de mim, cara, eu sou bom mesmo, hein? Já estava lá com a rainha, agora estou aqui, amanhã tem um jantar, vou matar o cara lá, ixi, vai estar festa. E aí ele começa a dizer: ó rei, na boa, pega as suas roupas reais, pega a sua coroa real, pega o seu cavalo que você monta, bota tudo isso nessa pessoa. Pensando, eu vou desfilar no cavalo do rei hoje, hein? Ainda bem que não tinha gasolina, e a gasolina não estava R$6. Mas ele falou: vamos andar lá no cavalão, tal, e meu, vai ser incrível. E aí você põe uma pessoa puxando, cara, uma pessoa do mais alto escalão, puxando e gritando: eis aí o homem a quem o rei quer honrar. Aí o rei falou: uau, que honra incrível, vou fazer isso. Pega tudo que você me falou, bota em Mordecai e você puxa o cavalo. Cara, o homem que entrou para pedir a morte do seu inimigo tem que honrar um servo de Deus. E aqui eu quero te falar que os inimigos que se levantam contra a sua vida um dia vão ver a glória do Senhor sendo resplandecida através da sua vida, e você vai ser honrado, e eles verão que onde você está porque você encontrou favor diante do rei. E foi isso que aconteceu. Amã foi, colocou as vestes sobre Mordecai, colocou a coroa sobre Mordecai, pegou o cavalo e saiu.
E eu não acho que ele saiu, eis aí o homem a quem o rei quer honrar. Vem. Cara, ele tinha que falar alto para que as pessoas olhassem, a ponto da Bíblia relatar que no final, quando ele acabou, ele se cobriu a sua cabeça e saiu envergonhado para sua casa, correndo para sua casa. Cara, Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Não queira apressar o tempo de Deus. Não queira apressar o tempo de Deus, cara. E não seja você falando para outras pessoas, cara, pula essa etapa aqui, dá uma burladinha aqui, vai por esse caminho. Cara, respeite o tempo de Deus. Entenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que você não entenda, você precisa confiar. Na verdade, você não precisa entender, você precisa crer que ele fará algo sobrenatural diante das suas batalhas. É isso que você precisa entender. E aí, cara, quando a mãe chega na sua casa, depois de cobrir a sua cabeça, sair rasgado para sua casa, coberto de vergonha, ele encontra a sua família, e naquele momento, a sua família entende que um levantar contra alguém de Deus não era uma boa ideia, e que a derrota estava certa. Talvez as pessoas que estejam se levantando contra a sua vida ainda não descobriram quem é o seu pai. Aqueles que se levantaram contra você talvez não descobriram o Deus que você serve. A palavra de Deus diz: ai daquele que se levantar contra um ungido meu, ai daquele que se levantar contra um servo meu. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu querido, você tem um guarda-costas fenomenal. Você tem alguém que está te protegendo, que está na sua retaguarda. Você pode estar tomando porrada, mas você ainda não foi a lona não, cara. Continue, persevere, confie no propósito, confie naquilo que Deus tem para você, e você vai experimentar algo muito grande. Mas existem dois pontos que precisam ser observados nesse capítulo aqui. O primeiro é que Mordecai não fez e não caguetou aqueles dois eunucos lá que queriam matar, porque ele queria a recompensa do rei. Ele fez porque era certo. Não faça algo que é certo para atrair a atenção de algum ser humano. Quando você fizer algo, não faça algo para se gabar, não faça algo para se mostrar, não faça algo para dizer, uau, como eu sou bom, eu quero a recompensa. Mateus 6:1 diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, meu querido, que aplauso dos homens não vai ter meu aplauso não. E é isso que toda vez que eu desejo aqui, cara, é lógico que é importante. É lógico que eu gosto de receber feedback das pessoas dizendo: pastor, a sua palavra hoje, cara, transformou minha vida. Pastor, aquilo que o Senhor falou confrontou, eu vou mudar, eu vou correr atrás, eu vou me santificar. Cara, pra gente que é pastor, é importantíssimo. É bom a gente saber que a gente foi usado por Deus. Mas isso não pode gerar uma soberba no meu coração, a ponto de eu achar que quem fez fui eu. Porque se eu tiver o aplauso de vocês, isso envaideceu o meu coração, eu não vou ter o aplauso dele. E aí, na boa, eu prefiro o aplauso dele, bem mais. Mordecai não contou porque ele queria algo do rei, ele contou porque era o certo a se fazer. Então mesmo que alguém não veja, continue fazendo certo. Mesmo que todos pareçam estar de olhos fechados, continuem fazendo certo, porque você foi chamado para fazer aquilo que é certo. Se você achou um dinheiro no chão, devolve. Se você viu que alguém necessita de ajuda, ajude. E não espere o aplauso dos homens, espere o aplauso de Deus. E o segundo ponto que eu quero te fazer aqui: por mais que o reconhecimento não venha através das pessoas, Deus vai te honrar. Naquele tempo o reconhecimento a princípio não veio do rei Assuero, mas Deus, de uma forma extraordinária e mirabolante, decide honrar a Mordecai. E aí esse capítulo mesmo do livro de Mateus, no versículo 3 e 4, diz assim: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo,
E o seu pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. Deus vai te honrar na hora certa. Ele nunca vai esquecer do seu sacrifício, do sacrifício que você fez. Ele nunca vai esquecer das suas ações. Ele tem um livro onde o seu nome talvez esteja lá. E se o seu nome não estiver no livro da vida, hoje você pode pedir: Senhor, tenha a moral de escrever o meu nome no livro da vida aí, porque o Senhor é bom. Você pode fazer isso por mim. Eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. E aí você vai começar a ter acesso. E Ele vai começar a ter acesso à sua história, para que Ele veja os feitos memoráveis, aqueles que você fez, que o homem não viu, mas que um dia Ele vai te levar a mais alta posição, e você vai ser honrado por Ele. E aqui eu quero acabar falando que o tempo de Deus é perfeito. Ele não se atrasa, Ele não se adianta. E o versículo 6 acaba dizendo o seguinte: contou Amã e Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, sua mulher, lhes disseram: se Mordecai, perante o qual já começasse a cair, é descendente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. E eu quero te falar uma coisa aqui, amigo. Você é o queridinho do papai. Você é o queridinho de Deus, cara. Ele te ama. Ele nunca vai deixar com que você seja desamparado. Ele não ia deixar com que o povo dele fosse desamparado. Se não fosse Esté, seria outra pessoa. Mas você precisa entender e se sacrificar diante dele. Entender que você precisa dar um passo, entender que você precisa caminhar mais uma milha, entender que talvez você precise entregar um pouquinho mais, para que Ele te coloque na posição onde você precisa estar. O seu tempo talvez seja um tempo de dificuldade, mas no tempo certo, no momento oportuno, Ele vai te honrar. E aqui o primeiro que eu quero falar com você, talvez que tenha entrado aqui, nunca tenha entregue o seu coração para Deus. Essa é apenas uma das histórias onde Deus salva o povo. E Deus tem uma história de salvação e de transformação e de resgate para a sua vida. Mas, cara, Jesus é um homem gentil. Ele nunca vai entrar se ele não for convidado. E hoje Ele está aqui se mostrando para você e te dizendo: olha só, cara, não foi você que chegou até mim, eu cheguei até você, e eu estou batendo no seu coração aí, te pedindo licença para que eu entre, para que eu transforme todas as coisas. Será que você pode me deixar entrar? Você tem duas opções: ou você fala não e continua vivendo o que você está vivendo sem o favor dele, ou você diz: Senhor, realmente eu preciso, por favor, será que você poderia entrar? E aí a sua vida e a sua história vai ser diferente, porque você vai encontrar favor diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. Se você entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, mas nunca fez uma oração de confissão, permitindo com que Ele entre no seu coração, a Bíblia diz que você aceita com o seu coração e confessa com a sua boca. Não adianta você falar: cara, não, mas olha só, eu falo com Deus. Falar com Deus é uma coisa, viver com Deus é outra. Ter Ele na sua vida é outra coisa. E só é possível se você realmente entregar o seu coração para Ele. Você que está aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão. A igreja está de olho fechado, você não precisa se sentir constrangido. Você que entrou aqui hoje e sentiu que Jesus falou com você, e sentiu que Ele tocou no seu coração, e você deseja dar uma chance para que Ele mude a sua história, para que Ele age em seu favor, para que Ele mude a sua vida e mude a sua perspectiva. Se essa pessoa é você, levante a sua mão onde você estiver. Nós não queremos gerar constrangimento, nós queremos te dar a oportunidade de você conhecer um bom Deus, um Deus que resgata, um Deus que transforma, e um Deus que traz justiça àquilo que precisa ser feito. Existe alguém que deseja entregar a vida para Jesus aqui nesse lugar? Levante a sua mão para que eu possa ver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Meu querido, hoje é dia de salvação. Não fique tímido, não pense que, cara, isso é muito louco. Realmente
As coisas de Deus são meio malucas, mas eu posso te falar que é a maior experiência, a melhor experiência que você pode ter. Existe mais alguém que deseja entregar a vida para Jesus? Você aí que deseja entregar a sua vida para Jesus, coloque a mão no seu coração. Você que nos assiste online também e deseja fazer uma oração de entrega, coloque sua mão no coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. E eu peço, Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, que o Senhor perdoe os meus pecados e que eu possa encontrar favor no Senhor, Deus. Eu reconheço que o Senhor é o meu único Senhor e o meu único Salvador, em nome de Jesus.